queridos, quem está comigo aqui hoje é a Jacinéia, uma pessoa muito importante. Nós estamos falando sobre o Celebrando a Recuperação e a Jacinéia é um testemunho vivo desse trabalho que é feito, é realizado aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. E ela vai falar um pouquinho sobre isso e o que Deus fez na vida dela, sobre rejeição, né, autoestima, não é isso, Jacinéia? Isso prazer de você estar aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite, né? E assim, o desejo é que eu realmente seja um instrumento de Deus para a vida dos ouvintes, né? Que através do que Deus fez na minha vida, muitas mulheres possam ser alcançadas, homens também, né, pastora? Porque tem muitas pessoas, muitos homens que têm esse problema, né, de baixa autoestima, de rejeição por conta de um abandono, né, na infância. Eu fui vítima, né, de abandono. Meu pai nos deixou quando nós éramos muito pequenos e eu não tinha registro. Eu fui para a escola já com 12 anos e durante essa trajetória eu ouvi algumas palavras, né, inclusive nesse período de ir para a escola, né, alguém disse que eu não existia e isso ficou muito marcado na minha vida, porque eu realmente, na minha cabeça, eu não existia, era alguém que não tinha... Como as palavras têm poder, como, né, as palavras Jacinéia? têm poder, realmente. E interessante esse Celebrando a Recuperação, recuperando o emocional, né, o espiritual da pessoa. Exatamente. E aí eu conheci o Celebrando, né? Eu já era crente, já estava na igreja há muitos anos. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Quando eu conheci o Celebrando, eu ia apenas trabalhar no Celebrando, né? Mas quando eu conheci o Celebrando, Deus começou a trabalhar na minha vida através do Celebrando. E estudando as lições, né, buscando, né, que a gente estuda para fazer os grupos de compartilhamento, Deus um dia falou comigo que Ele ia usar as minhas feridas para curar muitas mulheres, que Ele tinha permitido que eu tivesse vivido tudo aquilo para ser uma fonte de cura para a vida de outras mulheres. Isso. E eu verdadeiramente tenho desfrutado disso nos grupos em que eu sou facilitadora, né? O Celebrando é um trabalho, né, de crescimento espiritual e emocional, né? Não quer dizer que nós estamos na igreja e nós não temos conflitos, não temos dores, né? Muitas das vezes nós mascaramos e negamos isso. Mascaramos. Né? E o primeiro passo para a cura é eu reconhecer que eu preciso dela. É isso. É o confessar. É o confessar. Né? Porque enquanto você não confessa, esconde o que você está sentindo na sua alma, né? Aí o inimigo, o diabo, ele faz a festa. Tem que trazer a luz, né? Para que Jesus cure. Né? E a igreja é um lugar de socorro, né? Um lugar de cura, né? E a cada dia nós somos transformados e o Senhor vai trabalhando na nossa vida, não é verdade? E até uma experiência muito bacana que eu tive, pastora Márcia, quando eu estava começando a conhecer o Celebrando, um dia a gente faz um período de 30 dias de oração e nesses 30 dias, um dia a gente orando, Deus disse que não mandava soldado ferido para a guerra. Antes ele mandava para o hospital para esse soldado se curar e depois então ele ir para a guerra. E se no meio da guerra ele é ferido, ele manda para a enfermaria e depois então que ele entra nesse processo de cura, ele volta para a guerra. E eu trabalho com militares e é exatamente assim que acontece. Né? E foi muito bacana porque um tempo antes, exatamente 30 dias antes desse dia que Deus, nessa reunião, Deus falou isso comigo, eu tinha feito um concerto com meu pai, eu tinha perdoado meu pai, eu tinha liberado a vida dele, né? Eu já tinha achado que eu tinha perdoado antes, né? Quando a conversão, mas a Bíblia diz que a árvore precisa dar frutos. Eu tinha perdoado, mas eu não tinha dado frutos de perdão, não tinha falado para ele, né? E aí eu falei para ele, liberei a vida dele. Meu pai hoje, né, meu pai biológico sofre de Alzheimer e a gente agora cuida dele. Então eu vejo que realmente é um cuidado de Deus. Deus permitiu que eu começasse a manifestar esses frutos de perdão. É interessante, Jacinéia, que essa falta de perdão, como ela traz doenças na alma. Exatamente. E refletem no físico. Eu quando eu vim para Jesus, foi por conta de uma enfermidade e eu descobri depois que eu tinha ficado enferma por conta dessa falta de perdão, né? Eu tinha muitos miomas que me levou à esterilidade por conta desse. Eu odiava meu pai, verdadeiramente eu odiava, né? E na conversão eu achei que estava tudo zerado e durante o Celebrando eu percebi que não estava. Conta da rejeição. Por conta da rejeição,
né? O meu pai nos rejeitou, deixou a gente, foi embora. Por conta disso eu tinha uma autoestima muito baixa, né? Eu entendo que uma pessoa que sofre de bulimia, quando se vê no espelho, ela se vê completamente deformada. Era assim, eu me olhava no espelho, eu me via outra pessoa, minha autoestima era muito ruim. Depois que eu vim para Jesus, as coisas melhoraram, mas eu atingi a excelência mesmo depois que eu comecei, deixei o Celebrando a Recuperação trabalhar na minha vida, viver os passos, vivendo um dia de cada vez, entendendo que eu sou importante, de que Deus sonhou realmente comigo, né? O meu salmo preferido é o Salmo 139, que diz isso, que Deus sonhou comigo. E então eu comecei a viver o programa intensamente, né? E toda vez que se levanta, a gente está em processo de recuperação, né? A gente não está, você faz o programa, você não está curado, você está em processo. Isso é trabalhado diariamente. Na nossa camisa tem vivendo um dia de cada vez. Por isso que assim, o Celebrando a Recuperação são todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Né? São as sessões, isso, ali trabalhando com as pessoas, com profissionais também, isso. Não é isso? A gente tem um grande grupo, né, que a gente ensina uma lição e depois a gente se divide em grupos de compartilhamento. E nesse grupo de compartilhamento você tem que falar, né? Você não é obrigado, né? Mas a gente tem que falar. E é o que a senhora falou, através da confissão. Quando você confessa, quando você começa a falar das suas dores, das suas debilidades, daquilo que tem te afligido, você começa a entrar realmente num processo de cura, né? Quando a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. E você começa a confessar, muitas coisas eu fui liberta através mesmo da confissão. Tem um período, uma parte do programa que a gente faz um inventário e a gente tem que relatar algumas pessoas o que a gente sente em relação àquela pessoa e depois a gente compartilha com uma madrinha que a gente escolhe. E aí eu tenho que dizer para a madrinha tudo aquilo que eu escrevi. E através daí a cura vem realmente, porque eu tenho que dizer para alguém tudo aquilo que estava guardado dentro de mim. E aí eu trago à luz tudo aquilo que estava ali retido. E isso aí é realmente assim, você entra no processo de cura. E ele vai desabafando. Né? Tudo que estava escondido. E há anos, né? Há anos. E é uma sequência, né, Jacineia? Porque a rejeição causou a falta de perdão, depois a baixa autoestima. E por aí uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, você está cheio de conflitos, com o seu emocional muito doentio, por conta de algo que aconteceu na sua infância, né? A psicologia diz que a gente, quando fecundou, já é uma pessoa. Né? Muitas crianças são rejeitadas no ventre pelo pai ou pela mãe e carregam problemas da sua vida inteira por conta disso. Né? E aí, às vezes, tem comportamentos que os pais não entendem por conta desse período que era tão importante para ela, enquanto ela é criança, enquanto está sendo formada, que está formando a personalidade, e ela tem esse rompimento. Né? E influencia também no casamento, porque a pessoa casa, né? Achando que o seu marido tem que fazer o papel do seu pai. É verdade. Interessante. Então, queridos, se você estiver interessado em participar no Celebrando a Recuperação, você está vendo no rodapé do seu televisor maiores informações, o telefone, né, o e-mail. Você pode vir aqui assistir e participar e ser curado. Porque Jesus, quando ele faz uma obra, ele faz a obra perfeita na sua vida. Então, eu quero que a Jacineia fale as conclusões finais. Eu quero te convidar, querido ouvinte, para você vir o Celebrando a Recuperação. É um desafio para a sua vida, né? Você falar de coisas que estão guardadas, acumuladas, mas é um processo de cura. Se você entende que precisa ser curado, que precisa deixar, né, Deus trabalhar em você, venha para o Celebrando a Recuperação, vai ser um prazer recebê-lo, né? A igreja está de portas abertas para receber você e para ser esse canal que Deus vai usar para curar e para sarar a sua vida. Amém. E agora fique aí com uma linda ministração de oração pela sua vida com o apóstolo Ezequiel Teixeira.